você vê ângulos assim, desenhados no quadro de giz ou no papel, pode ter a impressão de que eles são uma coisa teórica, de que eles não têm nada a ver com a sua vida. Mas nesse vídeo eu vou mostrar que não é bem assim e vou dar 10 exemplos de situações do cotidiano onde os ângulos são fundamentais. Em algumas dessas situações, usar o ângulo certo ou errado faz muita diferença. Eu vou começar com dois ângulos básicos, o reto e o raso, que são muito usados na construção civil. Com raríssimas exceções, quando a gente vai construir o chão de uma casa ou de um prédio, o ângulo a ser usado é o ângulo raso, de 180 graus, ou seja, um ângulo com abertura máxima, formando um segmento de reta. Já entre a parede e o chão, o ângulo tem que ser de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Como você pode ver, aqui no centro de São Paulo, praticamente tudo que foi construído teve como base um ângulo raso ou um ângulo reto. Agora, eu vou mostrar um ângulo que talvez você nunca tenha visto, mas que é fundamental na sua vida. O ângulo de inclinação do piso do banheiro. Se você nunca prestou atenção, todo piso de banheiro tem que ser levemente inclinado para ajudar a água a escorrer. Essa inclinação não pode ser muito forte, senão você teria uma rampa no banheiro, mas ela tem que ser forte o suficiente para ajudar a água a descer em direção ao ralo. Uma outra situação que você já pode ter vivido é de apoiar bem uma escada na parede. Parece uma tarefa fácil, mas exige uma boa noção de ângulos. Se a medida do ângulo entre a escada e a parede for muito pequena, a escada pode cair para trás. Se a medida for muito grande, a escada pode escorregar. Ou seja, se você errar o ângulo, você corre o risco de tomar um belo tombo. Se você já assistiu uma corrida de Fórmula Indy, deve ter percebido que as curvas têm uma forte inclinação voltada para o lado de dentro da pista. Mas essa técnica de construção não serve só para a pista de corrida de carro, não. Serve também para as estradas pelas quais você passa, como essa aqui no interior de São Paulo. Esse ângulo das estradas serve para ajudar os carros a não escaparem na hora de fazer a curva. E como você já deve ter imaginado, se a inclinação for voltada para o lado de fora da curva, ou seja, se quem construiu a estrada errou o ângulo, a chance de acontecer um acidente é muito maior, porque os carros vão ser jogados para fora da curva. Uma outra coisa que tem que ser muito bem calculada nos aviões, e não só nos aviões, como nos barcos, nos helicópteros e nos submarinos e nos carros, é o rumo, a direção a ser seguida. E a direção a ser seguida é sempre calculada em ângulos. Se a gente tomar o norte como ângulo zero, o leste vai estar a 90 graus, o sul a 180 e o oeste a 270 graus. Ou seja, dentro da bússola, além da agulha que tem que ficar entre o norte e o sul, existe um grande transferidor. Outro ângulo bem interessante de se ver é o formado entre a pista e o avião no momento do pouso. Se você prestar bem atenção, vai ver que a maioria dos aviões pousa com o bico ligeiramente inclinado para cima. Estranho, né? Parece que ele desce na posição que seria de subir. Isso acontece porque manter o bico do avião inclinado para cima ajuda a manter a sustentação em baixa velocidade. Além disso, para garantir um pouso suave e seguro, é importante primeiro encostar a parte de trás no chão e só depois a parte da frente do avião. E eu nem preciso dizer que esse ângulo de inclinação do avião no momento do pouso tem que ser muito bem calculado, né? Um bom exemplo de ângulos no corpo humano é o ângulo formado pelos nossos olhos. Para a gente enxergar qualquer coisa com clareza, a gente precisa mirar os dois olhos no mesmo ponto. Isso significa que, se você olhar duas coisas que estejam na mesma direção, mas uma longe e a outra perto, o ângulo formado pelos olhos vai ser menor na coisa que está longe e maior na coisa que está perto. E isso ajuda a gente perceber se tem alguém olhando para a gente. Quer ver? Nesse momento você sabe que eu estou olhando para você. E agora você sabe que eu estou olhando na sua direção, mas não estou mais olhando para você. E você consegue perceber isso com muita clareza por causa da mudança do ângulo dos meus olhos, de quando eu estou olhando para a câmera e de quando eu estou olhando para o meu dedo. Falando sobre visão, existe outro ângulo que é muito importante na nossa vida, que é o ângulo de ajuste dos espelhos retrovisores dos carros. Se você deixar o espelho muito voltado para a lataria do carro, vai ser criada uma região chamada de ponto cego.
qualquer pessoa, carro ou moto que passe por essa região não vai ser enxergada pelo motorista. Eu vou colocar a câmera aqui no meu lugar para você ver como é que funciona. Essa aqui é a visão do motorista. Dá só uma olhada naquele carro que vem vindo ali. Ele está chegando cada vez mais perto e de repente desaparece. E volta a aparecer. No momento em que o carro desapareceu, ele entrou no ponto cego, que na verdade é uma região que não pode ser vista nem pelo espelho retrovisor lateral e nem pela janela do carro. E o que a gente pode fazer para diminuir o ponto cego, para tornar essa região o menor possível? A gente tem que mexer no ângulo do espelho retrovisor, que deve abrir até o ponto em que a traseira do carro deixe de aparecer. Se você ainda não dirige carros, talvez haja uma outra situação em que os ângulos são importantes para você e você nem se dê conta. É nos jogos. Qualquer curva que você faça, arma que você mire ou chute que você dê em um jogo é baseado em ângulos. O mecanismo que existe dentro do jogo tem que calcular muito bem os seus movimentos, ou seja, o ângulo dos seus movimentos, para saber se você fez a curva direito ou se você acertou a mira ou o chute. Na hora de criar o cenário e os personagens de um jogo, os ângulos também são fundamentais. Para criar um soldado virtual, por exemplo, quem inventa o jogo tem que calcular muito bem os ângulos de movimento de um ser humano real e depois transferir tudo isso para dentro do jogo. Eu não poderia deixar de citar o famoso chute no ângulo. Chute no ângulo é aquele em que a bola passa pertinho desse ângulo de 90 graus formado pelas traves. Esse tipo de chute é tão comentado porque é muito difícil de acertar esse cantinho aqui. Se você estiver perto da trave, esse ângulo é grande, mas se você estiver longe, o ângulo tem que ser mais fechado, menor. Falar é fácil, difícil é acertar esse ângulo. Depois desses 10 exemplos, eu espero que você tenha se convencido da importância de estudar os ângulos na sala de aula e no dia a dia. De todos esses casos que eu citei, alguns ângulos a gente consegue calcular na prática, como colocar uma escada na parede ou regular o ângulo do retrovisor do carro. Mas na maioria dos casos, como no pouso dos aviões, na construção das casas, na inclinação das estradas, na navegação dos barcos, o cálculo dos ângulos é fundamental. Ou seja, o marinheiro, o pedreiro, o piloto de avião, o engenheiro, o design de jogos precisam saber calcular ângulos muito bem para fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Vamos agora verificar onde é possível a gente estar vendo esses ângulos no dia a dia, nos objetos, nas coisas. Vamos observar onde é que é possível a gente encontrar situações de ângulos, tudo bem? Olha só, ângulo agudo, de que formas a gente pode interpretar que ele é um ângulo agudo. Temos também o ângulo reto e também temos o ângulo obtuso. Vamos focar nesses três aqui. Olha só, esse é um exemplo de um ângulo agudo, porque a gente sabe que ele não pode ser, ele pode ser qualquer valor menor que 90 graus. 90 graus ficaria bem aqui, ó. Ficaria bem aqui. Então, vindo para cá, qualquer valor para cá, qualquer abertura menor que 90 graus, é classificado como ângulo agudo. Quer ver outro exemplo? Olha só esse aqui, ó. Aqui o que eu estou tentando dizer para vocês? Não precisa ele ficar abrindo só para cá, não. Tipo assim, aqui como que se fosse o eixo X. Aliás, é o começo do ciclo. E bem aqui é o de 90 graus. E portanto só é 90 graus se for para esse lado e com essa abertura. Não, ele pode ser assim também, ó, para cima. O importante é que a abertura não seja igual a 90 graus ou maior que 90 graus, tipo um canto. Se for menor que um canto, pronto, já é classificado como 90 graus. Ele pode estar assim deitado, mas também pode estar em pé também. Pode estar, sabe como? Ó? Pode estar para baixo também. Ó. Olha só o tamanho da abertura, é menor que um canto. Ó. Portanto, é classificado como ângulo agudo. Olha só esse aqui, tá virado para cá, ó. Mas se você observar, ó, é a mesma abertura que nesse primeiro aqui, ó. Então, o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês
que existe aquele ciclo que a gente vê que tem 0 grau, 90 graus, 270 graus e 360 graus, ele não precisa ser só essa virado para cá não, ele pode estar para cima, pode estar para baixo, pode estar virado para o lado esquerdo. O importante é que a abertura não seja de 90 ou maior que 90, tem que ser o que? Menor que 90. Então aqui são situações em que é possível a gente verificar o ângulo agudo. O ângulo reto pode estar nesse formato aqui, né? Aqui o canto, ó, o canto de 90 graus. Ele pode se apresentar desse jeito, ele pode se apresentar, ó, desse jeito também, virado para cá. Ele pode se apresentar virado para cá e por fim ele pode se apresentar, ó, virado ou nesse formato aqui, sem a abertura. Basta ter esse símbolo aqui. A partir de agora, sempre que você vê em figura geométrica esse símbolo aqui nesse canto, ó, dizendo que tem um canto, aqui é o símbolo do ângulo reto, que mede quanto? Mede 90 graus, tá bom? Então, aqui é um exemplo de 90 graus, aqui, ó, essa abertura aqui, ó, é um canto, é um exemplo de 90 graus, e aqui também, ó, é um exemplo de 90 graus. E por fim, esse aqui, com esse símbolo aqui. Então, todos esses aqui são exemplos de ângulos de 90 graus, que se chama ângulo reto. O ângulo obtuso ele tem que ter uma abertura maior que 90. Ó, vem daqui até chegar lá do outro lado. É enorme, ó. Se ele viesse até bem aqui, ó, era 90 graus. Se ele viesse até bem aqui, se ele viesse até bem aqui, seria 90 graus. Mas como ele passou, então ele é classificado como obtuso. Pode estar começando daqui do zero, ó, abre até chegar aqui. Pode se comportar assim. Pode se comportar assim, ó, virado para cá, ó, o zero até chegar aqui. Pode se comportar assim e também pode se comportar assim, ó, para baixo, ó. Aqui, ó, maior que 90 graus. Tá bom? Não esqueça disso, não importa. Não existe só uma posição fixa, não. O importante é o tamanho da abertura, tá bom? Vamos ver onde é que a gente encontra ângulos em no nosso cotidiano. Olha só aqui algumas situações. Aqui o primeiro nós temos um notebook aberto, está aqui, ó, ele fazendo uma abertura aqui mais ou menos de 90 graus. Um leque, olha só a abertura aqui do leque totalmente, ó, bem grande, né? Com certeza é um ângulo quase raso, quase de 180 graus. É um ângulo obtuso. Olhando aqui no barco aqui, ó, nós temos aqui a vela aqui, ó, dizendo o ângulo de abertura da vela, ó. É um ângulo menor que 90 graus, portanto é um ângulo agudo. Aqui na cadeira de praia, ó, juntando essa parte aqui da cadeira com essa parte, ó, ele formou um ângulo um pouco maior que 90 graus. É classificado como ângulo obtuso. Nessa aqui que tem a luminária aqui, ó, essa abertura aqui, ó, está parecendo aproximadamente 90 graus, mas parece que é um pouco maior que 90 graus, portanto é um ângulo obtuso. Aqui, ó, o cabide de colocar roupa, ó, também, ó, forma um ângulo maior que 90 graus. Aqui no guarda-sol tem essa parte aqui e ele dobra para cá, então também é um exemplo de ângulos. Nessa parte aqui do cabide, se eu pegar daqui para cá, ó, aí já forma um ângulo menor, um ângulo agudo. Vamos ver outras situações. Aqui a máquina dos trabalhadores, né, aquele tipo de trator, tá aqui a abertura daqui do guindaste, aqui, ó, parecido com um guindaste. A gente consegue ver ângulo, aqui daqui para cá a gente consegue ver ângulo. A moça fazendo aqui ginástica, a gente viu quanto que ela pode fazer um ângulo de 180 graus, ó. A abertura aqui, ó, de 180 graus. Ou fazendo um ângulo, pegando o corpo dela com a abertura da perna, vai formar um ângulo aqui reto, né, de 90 graus. Um local muito constante que a gente vê o ângulo é no relógio analógico, em que tem o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. A depender da abertura aqui de uma reta para outra, de um ponteiro para outro, a gente vai ter a identificação de ângulos, tá bom? Olha só mais situações aqui
trave, tem aqui no brinquedo aqui dos meninos, aqui na tesoura, ó, dependendo da abertura da tesoura, aqui no diamante, olha só, na pedra preciosa, aqui no guindaste dessa vez, aqui no guindaste, dá para ver, aqui a famosa Torre de Pisa, né, que fica lá na Itália, é isso? Olha, dá para ver aqui, ó, que ela é visivelmente inclinada e dá para a gente ver aqui que o ângulo dela não é de 90 graus, é menor que 90 graus, exatamente porque ela está inclinada. Se ela não fosse inclinada, ia fazer um ângulo de 90 graus, como todos os outros prédios. Mas ela aqui, ó, ela é de forma inclinada e, portanto, o ângulo que ela faz com a Terra é menor que 90 graus. Portanto, é classificado como ângulo agudo. Ângulo nos relógios analógicos. Vamos aqui observar algumas informações dentro do relógio, que constantemente cai em exercícios e questões. Aqui o nosso relógio ele começa com 1 hora, 2, 3, 4, até chegar 12 horas. Como o dia tem 24 horas, então o ponteiro das horas roda o relógio 2 vezes, para poder ser 12 mais 12, que dá o total de 24. A gente vai perceber que quando é 1 hora, o ponteiro das horas está apontado para 1 e o ponteiro dos minutos está apontado para 12. A gente vai observar que se desse o ciclo a volta completa, daria 360 graus. Mas aqui eu estou pegando uma parte de um total de quantas partes? De um total de 12. Para mim saber quantos graus mede aqui, é só eu pegar os 360 graus e dividir em 12 partes, para saber quantos graus forma cada hora, juntando o ponteiro das horas com o ponteiro dos minutos. Vamos ver quanto que dá? Se eu pegar 360 e dividir para 12, vai dar 30 graus. Portanto, cada abertura dessa é 30 graus. Cada hora que se passa, você soma 30 graus, tá bom? Então, aqui no caso, é 30 graus. Vamos ver outros exemplos? Se for 2 horas da tarde, aí a gente lembra que cada hora é 30 graus, então 30 mais 30 vai dar um total de... Aqui nesse caso, são 5 horas. Então, eu junto uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. 5 partes de 30. Nesse outro relógio, se for 7 horas, eu vou juntar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas, 7 partes de 30 minutos. Aqui é de 30 graus, desculpa. Aqui no primeiro, como são 2 partes, eu faço 2 vezes 30. Dá 60 graus. Então, 2 horas representa 60 graus. Esse aqui que vai 5 horas, eu pego 5 partes de 30, que vai dar um total de 150 graus. Essa abertura é de 150 graus. Esse outro aqui é 7 partes de 30 graus, vai dar 210 graus. Tá bom? Então, se você for medir quantos graus é cada hora, é só lembrar que cada hora mede 30 graus. Se ele pedir 6 horas, a abertura de 6 horas, você pega 6 e multiplica por 30. Se ele pegar 9 horas, aí você pega... Aliás, se ele pegar 4 horas, aí você pega as 4 horas e multiplica por 4 aberturas de 30. 4 vezes 30. Tudo bem? Vamos agora para os nossos exercícios. Primeira questão. Desenhe a abertura dos seguintes tipos de ângulos. Então, você que está acompanhando a nossa aula, pode pegar o seu PDF que o professor passou para você, que a gente já vai começar a fazer a resolução das questões, tá bom? Letra A. Desenhe um ângulo agudo. Será que você é capaz de desenhar um ângulo agudo? Pega aí a sua régua, se você tiver o seu lápis, e nesse espaço você vai desenhar um ângulo agudo. De que forma ele é? Você com certeza desenhará mais ou menos assim, ó, com uma abertura menor que 90 graus. Portanto, aqui é um exemplo de um ângulo agudo. Letra B. Desenhe um ângulo reto. Está aqui na parte de baixo. Será como é que é um ângulo reto? É aquele que forma um canto, né? Bora desenhar? Muito bem. Essa abertura aqui, ó, vindo daqui até aqui, fazendo um canto aqui embaixo, representa um ângulo reto. Na letra C, olha só aqui, representando que o ângulo reto tem esse formato aqui, então você pode desenhar assim ou desenhar assim. Na letra C, ele quer um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso, pessoal, é quando a abertura é maior do que 90 graus.
Então, de que forma você pode desenhar? Assim, ó, tá bom? Uma abertura aqui, ó, maior que 90 graus. E o ângulo raso, que é o de 180 graus, você vai fazer a banda do ciclo, ó. A banda como vocês chamarem aqui, a banda da bola, é a abertura de 180 graus, chamado de ângulo raso, que mede 180 graus. Então, nessa primeira questão, está aqui alguns desenhos, sugestões de desenho. Você pode fazer de outras formas e com cores variadas, mas o importante é saber o tamanho da abertura. No ângulo agudo, a abertura tem que ser maior que 90 graus. No ângulo reto, a abertura tem que ser exatamente de 90 graus, que também pode ser esse símbolo aqui. No ângulo obtuso, a abertura tem que ser maior que 180 graus. E no ângulo raso, a abertura tem que ser assim, ó, a metade do ciclo, que é 180 graus, chamado de ângulo raso. A segunda questão diz assim: observe a figura abaixo e localize ao menos 5 aberturas de ângulos, dando sua classificação. Está aqui a figura e nosso objetivo é localizar pelo menos 5 aberturas de ângulos e dizer se ele é agudo, reto, obtuso. Bora lá? Primeira delas, olha só aqui no brinquedo que segura aqui o balanço do menino. Essa abertura bem aqui é uma delas. Outro que eu estou observando é bem aqui, ó, na trava aqui do goleiro, ó, desse pau da frente com o que vai lá para trás. Aqui no caso, ele forma uma outra abertura na trave do goleiro. Outro local que eu posso perceber o ângulo, aqui, ó, no banco, a abertura fazendo um ângulo, o chão com a coisa aqui que sustenta o banco, com o pé do banco. Então aqui formou um ângulo também. Ele pediu 5, né? Já vimos 3. Vamos ver um quarto. Aqui, ó, outro, a escadinha que sobe para o escorrega, com o chão ele forma um ângulo aqui também, ó, tá vendo, ó? E por fim, aqui o garoto correndo, a abertura das suas pernas também formam um ângulo. Aqui no primeiro ângulo, ele pediu para a gente dar a classificação. Deixa eu ver. Não, aqui no caso já passa para a próxima questão. Aí lá no caso, aquelas 7 aberturas, você faz a classificação, viu? Dizer se é agudo, se é reto ou se é obtuso, tudo bem? Vamos aqui para a nossa terceira questão. São um total de 5 questões. A terceira questão diz assim: na figura abaixo, localize 5 ângulos retos. Agora eu vou localizar 5 ângulos novamente, mas não pode ser um ângulo com qualquer abertura. Vai ter que ser um ângulo com abertura de 90 graus, que é o caso dos ângulos retos. Será que é difícil nessa figura a gente localizar ângulos retos? Vamos ver aqui o primeiro. Olha só, a árvore com o chão forma um ângulo reto de 90 graus. Outro, a porta aqui do ônibus, ó, forma um ângulo de 90 graus. Outro, a parada de ônibus, aqui o local que as pessoas sentam com o suporte de sustentação, forma um ângulo de 90 graus. Onde mais eu posso encontrar ângulos retos? Aqui no trem que vai passando lá em cima, o metrô, o trem, aqui no vagão, juntando aqui a parte do vagão com essa parte de baixo, forma um ângulo de 90 graus. E por fim, lá atrás, nos prédios, nos edifícios, dá para ver aqui, ó, que a parte da altura com a base do prédio, ó, forma um ângulo de 90 graus. Então parece que a maioria das coisas é formado por ângulos de 90 graus, principalmente aquelas coisas que topam com o chão, que é para dar um jeito de não cair, obviamente, tá certo? Então essa foi a nossa terceira questão. Você localizaria outros pontos? Se você localizar em outros pontos, fique à vontade para utilizar as suas. Eu utilizei aqui as minhas visões. Eu vi 5 pontos, tá bom? Mas você pode ficar à vontade para escolher as suas. Quarta questão. Classifique os ângulos nos itens abaixo, de acordo com a abertura. Aqui na letra A dá para ver que é a abertura da tesoura. Essa abertura é agudo, é reto, obtuso, é raso. É o quê? Como é menor que 90 graus, com certeza é uma abertura aguda. É um ângulo agudo. Tá bom? Classificado como ângulo agudo. Aqui na trave, eu acho que ele vai querer que a gente veja aqui, ó, essa parte aqui da trave com essa parte. Que ângulo que forma?
com certeza forma um ângulo de 90 graus, porque tem um canto. Se tem um canto, é o ângulo de 90 graus que se chama ângulo reto. Aqui na letra C nós temos um compasso. Vocês sabem que esse compasso aqui eu posso fazer a abertura que eu quiser. Do jeito que está aqui, dá para perceber que é uma abertura menor que 90 graus. E se é maior que 90 graus, desculpa. É maior que 90 graus. E se é maior que 90 graus, a gente vai classificar como ângulo obtuso. Já na letra D, 6 horas, né? Ele forma aqui, ó, a metade do ciclo. Se é a metade, o ângulo é chamado de mede 180 graus e é chamado de ângulo raso. Então, anotem aí as informações da nossa quarta questão. Muito obrigado por vocês por estar assistindo essa aula pelo canal Matemática Viva. Um abraço para todos vocês. E, portanto, se você está assistindo pelo vídeo do canal, você pode apertar pausa e anotar as informações dessa questão. Vamos para a última. Indique o valor dos ângulos nas horas marcadas abaixo. Aqui 3 horas. A gente combinou que cada hora a gente multiplica por quantos graus? 30. Então, se são 3 horas, eu pego 3 horas e multiplico por abertura e multiplico por 3. Aliás, por 30. 3 vezes 30 é igual a 90 graus. Aqui da letra B, uma abertura da metade do ciclo, que dá um total de 6 horas. Então, eu pego 6 e multiplico por 30. 6 por 30 vai dar quanto? Vai dar exatamente 180 graus. Já aqui na letra C, a abertura eu posso ver assim, ó. Ou abertura enorme, viu? Vindo por aqui. Mas poderia ser que eu tivesse que ver por aqui também, por esse lado. Mas eu escolhi esse aqui. Olha só o tamanho da abertura. Vai até 8 horas da noite. Então eu pego as 8 e multiplico por 30, né? Porque cada hora corresponde a 30 graus. Então eu pego 8 e multiplico por 30. Sabe quanto que é 8 vezes 30? Vai dar um total de 240 graus. Vai dar um total de 240 graus. Portanto, na letra A, 3 horas corresponde a 90 graus. Na letra B, 6 horas corresponde a 180 graus. Tanto por aqui quanto por aqui, porque dá exatamente a metade do ciclo. E aqui na letra C, 8 horas, eu pego 8 e multiplico por 30, porque cada hora é 30 graus. Então, vai dar 240 graus. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi nossa segunda aula dessa semana, falando a respeito de ângulos. Trouxemos aqui para vocês os conceitos, as ideias, a história e algumas situações do dia a dia em que é possível verificar esses ângulos e dá para ver que ele está em muitos lugares. Tudo bem?